Deus amado, Deus bendito, Deus glorioso, nós te glorificamos nesta hora em que o Senhor aqui nos traz, até aqui nos tem sustentado. Nós reconhecemos, ó Deus, como diz a Escritura, que sem o Senhor nada podemos fazer. E por isso, nesta manhã aqui viemos, ó Deus, pedindo a Tua graça na meditação, a Tua graça no aprendizado, a Tua graça na oração, a Tua graça na leitura, porque, Senhor, sem Ti não existem céus, não existem terra, não existe vida. Tu és o doador de todas as coisas. Por isso nós estamos diante da fonte certa, ó Deus, plenamente consciente de que se não fora o Senhor, nada mais teria sentido. Por isso capacita-nos, agracia-nos nesta manhã com a capacitação de aprender, ó Deus. Queremos estar aqui como alunos para que possamos, enfim, na vida de outros, ó Deus, servirmos de mestres que lhes apontem o caminho da salvação, porque foi para isso que o Senhor nos tem chamado e assim, ó Deus, o Teu servo no passado escreveu, que estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Por isso, capacita-nos para que nós mesmos possamos nos apresentar perante o Senhor como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e maneja bem, muito bem, a palavra da verdade. Nós te damos graças nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir com o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos ou ações dos apóstolos, desempenho dos apóstolos, né? Como eu já falei, não precisa... Esse é um nome que foi dado ao longo da história e muita gente já questionou esse nome. Ah, deveria se chamar isso, deveria se chamar aquilo. Eu falo, o nome do livro não importa. Mas é até bom, muito bom, que nós, cristãos, tenhamos um referencial comum. Quando você diz assim, está escrito em Atos, pronto, acabou o problema. Todo mundo sabe que está escrito em Atos. Está escrito em Jeremias, está escrito em Jeremias. Está escrito em Mateus, está escrito em Mateus. Se cada um do começo da era da igreja, se cada um chamasse o livro de Atos de uma forma diferente, talvez hoje nós tivéssemos uma confusão. Ah, está lá escrito em Atos. Não, Atos. Ah, na minha Bíblia não é Atos, na minha Bíblia é ações ações do Espírito Santo. Na minha Bíblia é não sei o que. Então viraria uma confusão. Então, essa padronização é também importante, facilita o entendimento, facilita o aprendizado, né? Só porque eu comentei sobre o nome na primeira aula, então estou dando mais essa pincelada a respeito dos padrões que existem na Bíblia. Nós devemos seguir, mesmo que às vezes não concordamos com certas coisas que os nossos irmãos do passado fizeram, certos títulos que eles deram, eu acredito que não é mais hora de mexermos nisto. Então, nós paramos na aula passada, em Atos, no capítulo 4, né? Não chegamos a adentrar no capítulo 4, vamos adentrar hoje. Atos 4, em que fala de Pedro e João presos. Então aí está. Estou citando um subtítulo que tem aqui, Pedro e João presos. Embora eu sei que esse subtítulo não exista nos originais. Nos originais não existe esse subtítulo. No original não existe capítulo, no original não existe versículo. Mas existem padrões e eu não vou negar que Deus, inclusive, tenha, em muitas situações, se utilizado destas coisas que Ele permitiu no futuro, né? Hoje nós chamamos de presente, mas o que já foi futuro com relação à igreja primitiva, permitiu que os homens fizessem, realizassem, montassem. Então, nós já sabemos do que vamos tratar nesse capítulo 4. Vamos tratar de quê? Pedro e João presos. E eu quero lembrar que nós estamos falando de Atos dos Apóstolos. Atos, as ações deles, né? A maneira como eles agiram, ou o agir
dos apóstolos. É isso que nós estamos examinando aqui. Porque hoje tem muita gente que erroneamente se baseia nos escritos e nos atos dos apóstolos e ignoram que a regra para a igreja é evangelho. E evangelho eu encontro em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, naquilo que se disse a respeito de Cristo Jesus, que ele fez, pregou, ensinou, ali está o Evangelho, como já vimos, profetizado desde Ezequiel, capítulo 1, os seres viventes com 4 faces, que está profetizando, na verdade, a existência de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, muitas igrejas hoje não estão se baseando em Mateus, Marcos, Lucas e João para ter as suas regras, mas ao contrário, estão se baseando em Pedro, Paulo, Tiago, João. Nos escritos que eles deixaram. E dizem, inclusive, que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 primeiros, que são o Novo Testamento, isso era para os judeus e não para os gentios. Isso é um absurdo fora do comum. Porque quando Jesus está encerrando a sua missão, que vai ser assunto aos céus, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então ele só poderia estar dizendo isso se ele já tivesse entregue aos apóstolos o Evangelho. Ele não disse: olha, quando eu vos revelar o Evangelho, vocês vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Não, ele já diz assim: olha, eu já preguei, já ensinei, agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, quando ele diz isso, ele já havia deixado o Evangelho. Lá na cruz ele disse: Pai, está consumado, está encerrado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele ressuscita, completa a mensagem com a sua ressurreição e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho não seria o que Paulo viria a escrever. Paulo se converteu sei lá quantos anos depois de que Jesus foi assunto aos céus, não tenho ideia exata disso. Tiago escreveu sei lá quanto tempo depois, as epístolas de Judas, de João, o que Pedro escreveu, isso foi escrito dezenas de anos depois. Então isso não é o Evangelho, porque dezenas de anos antes, Jesus já havia dito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então o Evangelho não é o que viria, o Evangelho é o que já havia sido ensinado. E hoje, veja bem, Jesus diz: ide por todo mundo. Hoje tem igrejas como aquele mercenário servo de Satanás chamado Miguel Ângelo, da tal dos predestinados. Diz que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João era para os judeus, que o Evangelho para nós gentios é o de Paulo. Ora, mas quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, e eu estou convosco, e os sinais seguirão aos que creem, etc. Quando Jesus diz tudo isso e autoriza a sua igreja a ir pelo mundo todo, Paulo nem sonhava em se converter. Quando Paulo se manifesta no cenário dezenas de anos depois de Jesus ter subido para o céu, Paulo se manifesta como um assassino, como um perseguidor, como ele mesmo se intitula, um abortivo. Então Jesus não estaria esperando por Paulo para que depois a mensagem do Evangelho ficasse completa. Longe de nós pensar uma aberração dessa. Mas tem igrejas por aí que seguem à risca tudo que Paulo disse, mas eles escrevem que Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então se ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então ele está dizendo: imitar é Cristo. Bom, então tem igrejas que seguem aquilo lá e nós queremos ver que eles na verdade dizem seguir, mas não seguem. Dizem seguir, mas não seguem. Vamos seguir aqui então, o capítulo 4 de Atos diz: falavam eles ainda ao povo
quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Seguindo, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Amém? Então você veja o que acontece. Estamos diante de um livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. E quando nós examinamos as ações, o agir, a postura desses apóstolos diante de quem? Dos sacerdotes, capitão, saduceus, autoridades, anciãos, escribas, sumo sacerdote, enfim, tudo que é tipo de gente que pensa dominar, que existe em uma sociedade. Quando eles são levados diante dessas autoridades, a postura deles é que tem que ser o nosso exemplo. Costumamos dizer que eles são como que o fundamento da igreja, aqueles a quem Deus usou para dar continuidade. Lá em Apocalipse diz que eles são como coluna, eles são o fundamento. Por quê? Foram homens importantes mesmo que Deus se utilizou para levar adiante esta grande obra. Qual a postura deles diante das autoridades? Calaram-se, emudeceram. Não, a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de calar. Mas esse tempo é determinado por Deus. As estações pertencem a Deus. Tem gente que acha que tem que se calar diante de tudo. E tem gente que acha que tem que falar diante de tudo. Não, a estação da nossa vida pessoal está nas mãos de Deus. Então você tem que sentir de Deus. Se Ele te deu a palavra, é hora de falar. Se Ele não te deu a palavra, não busque, não corra atrás, porque é hora de calar. Jesus Cristo, Mateus 23, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, e é aquela lista de hipócritas que não acaba mais. Porém, lá no final, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Nós precisamos entender isso. Se é tempo de falar, levantar o dedo e dizer hipócrita, mercenário, ladrão, é hipócrita, mercenário, ladrão. Se Deus mandou, acabou a história. E Deus manda.
Agora, se Deus disse assim, deixa para lá, deixa o mundo girar que eu encontro com ele, deixa para lá, o mundo vai girar e Deus vai encontrar com ele. Então nós precisamos entender isso. E aqui os apóstolos chegam e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, olha, autoridade do povo, nós somos interrogados do propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado. Aí Pedro diz assim, toma conhecimento do seguinte, é em nome de Jesus Cristo, esse que vocês não estão querendo que a gente toque no nome dele, esse que vocês já mandaram recadinhos e mais recadinhos para nós não falarmos no nome dele, é em nome dele. E ele, não existe outro nome, não existe outro nome. Não tem Padre Cício, não tem Exu, Maria Mulambo, não tem outra religião, não tem Candomblé, não tem catolicismo, não tem Seixunoê, nem Testemunha de Jeová. Não existe nada, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Olha a postura dos apóstolos. E tem mais. Vocês o crucificaram. Sabe o que vocês são? Pecadores. Vocês são pecadores. Vocês, autoridades, escribas, etc, etc, vocês precisam de arrependimento. Ele que vocês rejeitaram é, na verdade, a pedra principal de esquina. Ele é a pedra angular. Sem ele, nada se constrói. Esta é a posição dos apóstolos diante das autoridades. Ou seja, aquelas autoridades não eram autoridades para eles. Porque quando você reconhece a autoridade de alguém, alguém te diz cala e você cala. Eles se calaram? Não. Mas a ordem não era para eles se calarem? Não falar mais no nome desse homem? Não foi por isso que eles foram presos? A notícia já tinha corrido toda Jerusalém. Quem tocar no nome desse Jesus vai ser preso. Não era assim? E Pedro não foi preso em plena praça pública, pregando e falando? Na porta do templo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. O homem levantou, entrou com eles no templo e ele começou a pregar, mas não tinha uma notícia contrária a isso. E eles se curvaram. Pedro, aqui, ao invés, ele poderia estar fazendo aqui uma aliança. Não, tudo bem, não é bem assim, não. Não, nós vamos, sei lá, vamos dar o nosso jeito. Não, Pedro diz assim, ao invés de Pedro fazer uma aliança, como os hipócritas que nós temos na sociedade, os falsos chamados Silas Malafaia, Benihim, me ajuda aí, tem um monte de hipócrita é o que mais tem nessa sociedade. Esses nomes todos da fama, tudo hipócrita. De braços dados com papa, de braços dados com governadores, com os prefeitos. Pedro está diante da mesma situação e diz assim, vocês são pecadores e vocês precisam de arrependimento. Eu não tenho aliança com vocês. Eu não faço aliança com vocês. Essa é a palavra, essa é a ordem. Vai matar? Então mata. E vem o Espírito Santo e diz assim, caramba, o que nós vamos fazer com esses burros aí? Como é que esses burros falam desse jeito? Que autoridade é essa que esses homens têm, que nós estamos até tremendo? Esses caras não são pescadores? Não sabem nem escrever o nome deles? Eles estiveram com Jesus. É mesmo? Está entendendo, irmão? Nós não costumamos dizer que seguimos as igrejas por aí, né? Seguem os atos dos apóstolos. Então, por que eles se calam quando surge uma lei no Congresso Nacional? Eles se calam porque eles são hipócritas, mentirosos, eles não seguem nenhum apóstolo. Porque se seguissem os apóstolos, teriam que estar comparecendo, que nem nós comparecemos, perante as delegacias. Esses dias mesmo, recebi mais um comunicado da Universal, tentando me processar. Vai ser mais uma coisa para encher o vídeo, eu rasgando o processo da Universal, o vídeo dos juízes, vai entrar lá essa cena maravilhosa. Acham que vão me calar? Aonde? Papel vai me calar? Como que um papel vai me calar? Dá para explicar? Eu não consigo compreender isso.
Mas o papel que não me cala está calando muita gente por aí. E até gente que frequenta aqui treme às vezes quando eu prego certas coisas. E pensam que estão aptos para o reino dos céus. Como se a porta fosse muito larga e o caminho bem espaçoso. Então, meu irmão, Pedro está ali e não está afrouxando em nada a postura dele. E não tem aliança. Vocês querem vir? Qual é o problema de vocês? Não, porque vocês estão pregando isso, estão pregando aquilo. É isso mesmo, o lugar de vocês, se quiser, sentadinho no banco me ouvindo. Hoje as pessoas fazem o quê? Convidam os políticos não para o banco, mas para o púlpito. Púlpito é lugar de liderança evangélica levantada por Deus. Púlpito não é lugar de político. Igreja que entra político lá no púlpito é igreja templo de Satanás, como o exemplo maior nós temos as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus são um grande templo de Satanás, onde os políticos estão aí administrando através das igrejas. Você sabe por que o diabo, mitologicamente, é pintado com 2 chifres? Porque chifre é sinônimo de quê? Liderança. Um é liderança política, o outro chifre é liderança espiritual. O diabo governa sobre a terra, tanto politicamente como espiritualmente. E hoje o principal chifre do diabo que está governando espiritualmente está lá dentro das Assembleias de Deus. Quem sabe eles também não resolvem mandar uma cartinha para mim, para tentar me processar. Eu gosto. Então, meu irmão, aqui está a postura dos apóstolos. E nós vamos ainda seguir um pouquinho. Sim, outro detalhe no verso 10, né? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes. Ou seja, uma acusação às autoridades. Aonde que essa raça que está por aí tem coragem de abrir a boca e denunciar o que as autoridades têm feito com o povo, como tem escravizado o povo, como tem ludibriado o povo? Aonde que essa turma aí que se diz pastor evangélico, aonde que eles têm tido essa coragem e essa disposição? Pedro teve. Eles dizem que se espelham nos apóstolos, que se espelham em Pedro, que se espelham em Paulo. Pedro teve a coragem. Vocês o crucificaram, botou dedo na cara. Não teve medo deles. Seguindo então, no verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois de ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Que vemos aqui? Ameaça, e mais ameaça, e mais ameaça. Quantos já não se calaram por causa das ameaças? Quantos pastores já não estão calados por causa da tal da lei da aberração da homofobia? Quantos já não se calaram? Quantos pastores não estão com medo de ser presos? Quantos pastores não estão com medo da sua igreja ser fechada? Quantos não estão? E eles dizem que tem como modelo os apóstolos. Os apóstolos que eu conheço da Bíblia são esses homens aí, valentes, que não se curvam a ninguém, que não se dobram absolutamente a ninguém. E diz assim, eles estão diante das autoridades e dizem: julgai entre vós aí, se é justo ouvir vocês ou se é justo ouvir Deus. O que vocês acham? Vocês têm uma resposta para a gente? O que vocês acham? Aí diz assim: porque nós já decidimos,
nós não vamos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Esses homens poderiam ter recebido um veredito de prisão perpétua, poderiam ter sido mandados para a cruz, poderia ter acontecido qualquer coisa. Não interessava. Interessava que eles iam continuar seguindo as regras de Deus. Esta é a determinação deles. Nós temos alguma pergunta até aí? Pastor, se eu queria fazer um comentário. O Billy Graham está no final da vida dele. Então ele foi entrevistado por um repórter e ele perguntou qual a lição que a vida deu a ele. Ele falou que é o seguinte, que a única coisa que ele nunca mais faria se ele tivesse que começar tudo de novo era se envolver com a política. Perfeito. Tomei conhecimento disso também. Agora que está no final da vida, tinha que ter orado antes. Agora o que ele tinha para perder, ele já perdeu. Porque pelo fato de ele, como um grande ícone evangélico que era, ter se envolvido com a política, ele fez com que muitos se autocegassem e entrassem no mesmo caminho de desgraça que ele. Agora ele simplesmente, a declaração que ele faz hoje não significa nada. Pior foi o que ele fez na mocidade dele, quando ele adentrou por esse caminho de desgraça da política. Então agora, simplesmente ele perdeu muita coisa, que ele só vai tomar conhecimento lá na glória. Se chegar lá, vai tomar conhecimento do que ele perdeu. Isso ele vai tomar conhecimento. Porque agora não adianta mais. Ah, não deveria ter me envolvido. Ora, isso aí agora não adianta mais. Já se envolveu e levou milhões pelo mesmo caminho. Hoje tem muita gente que está envolvida com a política, que se espelhou nele. Porque ele foi um dos primeiros a apertar a mão de governadores, presidentes, tirar foto com o presidente. Vê se algum presidente quer tirar foto comigo. Comigo eles não querem tirar foto. Então, meu irmão, não adianta depois chorar o leite derramado. A declaração de Billy Graham está aí, mas agora, né? Bom, quem sabe essa declaração ainda não ajude alguns crentezinho bobo que está aí querendo começar um ministério a entender, né? Que esse é um caminho que não deve se envolver. E é um caminho que não tem volta. Deixa eu dizer uma coisa. O caminho da política é um caminho que não tem volta. Para o cristão que se envolve com política, é um caminho que não tem volta. Você conhece alguém que se envolveu com isso e saiu? Tem ninguém. Vamos seguir aqui então. No capítulo 23 diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós sabemos que eles vão parar outras vezes lá na prisão, diante dos mesmos interrogatórios, mas diante das ameaças, muita gente acha fraqueza. Mas quando você olha para os apóstolos, diante das ameaças, eles tiraram força. Chegaram diante da igreja: olha, aconteceu isso, isso e isso, vamos orar.
Deus, olha as ameaças dessa, olha para as ameaças deles, Senhor. Então faz o seguinte, Deus. Olha a oração. Concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles vieram de uma prisão, eles vieram de ameaças. Eles vieram de afrontas, eles estavam diante de gente armada, com escudo, com lança. Usaram grilhões nas mãos e nos pés. Passaram por situações difíceis. Quando eles chegam na igreja, eles dizem assim, Senhor, nos concede intrepidez para anunciarmos com toda ousadia a palavra de teu santo servo Jesus. Ao passo de que muita gente, quando vê uma ameaça, se cala. A covardia, meu irmão, ela costuma gritar muito. Nem todo mundo está pronto para dar a vida por Jesus Cristo. E às vezes as pessoas perguntam, cadê os sinais da igreja? Eu pergunto, cadê o sinal da tua vida? A responsabilidade não é dos outros, não. A responsabilidade é de cada um de nós. A igreja não tem sinais, a igreja não tem prodígios. E a tua vida tem o quê? Está disposto a morrer por Cristo? Esses homens estavam. Esses homens estavam dispostos a morrer por Cristo. E aí a gente vê Deus agindo. Joga eles na prisão, anjo, vai lá e tira eles da prisão. Tem ousadia, tem intrepidez, tem valentia. Hoje nós vemos, por exemplo, um certo medíocre, um estúpido, intitulado Pastor Batista, apareceu aí, me foge o nome da praga. Evangelho Batista para mim é uma praga, é nocivo à sociedade. Evangelho Batista para mim é horripilante, aquele socialismo batista dá náuseas, aquilo é um horror. E o cidadão aparece na televisão para dizer, a nossa igreja está todinha enquadrada no novo Código Civil das igrejas. Para o inferno, essa daqui não estava enquadrada, essa daqui era perseguida, essa daqui era caluniada. Nero depois vem e taca fogo em Roma para culpar os cristãos. Essa igreja aqui é assim. E eu procuro com a minha vida ser um modelo igual a esse aqui. Eu quero ser caluniado, difamado, eu quero ser, e já fui. Está aí as reportagens que eu tenho os vídeos provando. Delegados dando entrevista, dizendo calúnias sobre mim. Aí eu fiz o vídeo, botei no YouTube e dei recado. Cadê a valentia deles? Cadê a ousadia deles? Quando armaram pela primeira vez, sem me conhecer, aí fizeram aquele estardalhaço, aí me prenderam 18 dias. Eu saí e dei uma resposta à altura. Cadê a valentia? Perderam a coragem? Não quer mais mandar me prender? Por que será? Então, meu irmão, Jesus Cristo conta com valentes. Nós estamos vendo Atos dos Apóstolos. E fica o recado para as igrejinhas hipócritas que tem por aí. Muitos deles dizem assim, não, eu persevero na doutrina dos apóstolos. Então persevera, não se curva a autoridade, não se curva a ninguém. Isto é perseverar na doutrina dos apóstolos, porque eles não estão se curvando. Se fossem outros aí, uma igrejinha moderna por aí, né? Depois de uma situação dessa, irmão, vamos andar com mais calma. Irmão, vamos ter mais sabedoria para pregar. Você já ouviu isso? Não, irmão, nós precisamos de sabedoria para pregar. Ou seja, nós precisamos de covardia para pregar. É o que eles estão dizendo. Não podemos falar nisso, não podemos falar naquilo. Eu posso falar todas as coisas que a Bíblia diz e todas as coisas que o meu Deus me manda falar. Ao contrário, eu não posso me calar. Isto é Atos dos Apóstolos. Eles não se calam, eles não se curvam, eles não temem, eles não seguram a onda, né? Quando eu fui preso, alguém disse assim, a vizinhança aí, né, os macumbeiros, espíritas, católicos, disseram assim, vê se quando ele sair, se ele sai mais devagar, nem tudo se pode falar. E alguém, eu ainda preso, alguém já deu o recado assim, espera que vocês vão ver, ele vai voltar 10 vezes pior. E não voltei. Quem o pastor na face dessa terra tem a coragem de gravar um DVD como eu gravei, Delegada ONU, e soltar na rede mundial? Em 3 idiomas, português, inglês e alemão. Quem tem essa coragem? Me apresenta um pastor como esse. Me apresenta um pastor como esse.
que tem coragem de mencionar nome de 3 delegados, juiz, promotor e colocar em 3 idiomas, inglês, alemão e português, para o mundo inteiro ver. Cadê a coragem deles de me prender? Atos dos Apóstolos. Ah, eles foram homens importantes, são espelho para a nossa vida? Pelo menos para mim são sim. E o que eu vejo desse Pedro aí é um cabra bom, que não se curva a ninguém. E Jesus se curvou a alguém? Então, meu irmão, muita gente chegaria na igreja depois de uma situação dessa. Irmãos, vamos orar para Deus tocar no coração desses homens, para eles parar de perseguir a gente. Né? Você já conheceu essa oração covarde, abominável diante de Deus? Já conheceu, né? A Bíblia diz, cheguemos com ousadia ao trono da graça, mas muita gente chega com toda covardia ao trono da graça. Para eles parar de perseguir a igreja, para nós levarmos uma vida tranquila, uma vida quieta. Eu não quero vida tranquila nem quieta, eu quero revolução. Eu quero estar na onda da crista. Eu quero levar adiante o império de Jesus Cristo. Eu nunca vi ninguém levar adiante um império com paz. Só se leva adiante o império com guerra. Jesus Cristo disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. O infeliz do crente quer uma vida tranquila e de paz. Vai para a Quinta da Boa Vista passear, né? Então, meu irmão, esta é a postura dos apóstolos. E a história não para aqui, né? Temos alguma pergunta aí? Só um instante, vamos ver aqui. É uma pergunta do Luiz, pastor, que ele diz assim, abrimos um tópico na comunidade sobre o homossexualismo, mas ninguém responde. Será medo de autoridades do mundo? Sendo que covardia não vem de Deus. Eles ameaçam, processam e verdadeiramente, como o pastor falou, eles seguem Paulo, Pedro, mas não Jesus e o Evangelho. A igreja está caída e prostrada. Exatamente, a igreja está caída e prostrada. Por quê? A igreja foi seduzida. Quando essa Babilônia chamada universal surgiu com a tal corrente da prosperidade, as assembleias e batistas que um dia estiveram num determinado tópico, começaram a fazer correntes e campanhas para crescer em número. Igreja não cresce em número, meu irmão. A igreja não tem que crescer em número, a igreja tem que crescer em serviço. A igreja tem que crescer no projeto de Deus. Não interessa se você é 1 ou se você está com 1 milhão. Gideão tinha 32 mil, mas a batalha foi vencida com quantos? 300, 0,93%. Então, essa é a realidade. A igreja está caída. Homossexualismo. Não, irmãos, não pode mais falar nesse assunto, porque está dando processo. Já inventaram um processo de bronze, que os nossos braços não possam rasgar, ou que o fogo não possa pegar. Meu irmão, nós estamos aqui para incendiar. Jesus Cristo falou, que mais eu quero? Eu vim lançar fogo à terra, e o que mais eu quero? O fogo já está aceso. E eu garanto, enquanto eu viver, ele não apaga. Não apaga, meu irmão. O Evangelho de Jesus Cristo é santo, o mundo jaz no maligno, e eu sou guerreiro eterno contra esse sistema que está aí. Eu não me curvo, eu não me calo. Não me dobro de jeito nenhum. A igreja está caída sim. E o pior, muita gente reconhece que a igreja está caída e é covarde, não tem coragem de pular fora dessa panela. Porque tem seus cargos, é o diácono, é o presbítero, às vezes a filhinha rege o coral e leva R$500 por mês, o filhinho toca na bateria e leva 200, 300 por mês, tem um monte de parente envolvido lá no ministério que leva dinheiro e o hipócrita reconhece que a igreja está caída, mas não pula de lá e pensa que vai herdar a glória de Deus. Eu tenho 25 anos de ministério, meu irmão. 25 anos, teve um pastor aqui da Maranata que chegou e disse aqui, não, eu sei que Deus me chamou para cá, eu sei que Deus não me quer mais naquele lugar, mas a minha esposa já rege o coral há 20 anos, né? E ela disse, poxa, você vai rachar nossa família agora? Então, tu sabe como é, né, pastor? Eu falei, eu sei como é que é, e Deus também sabe como é que é. Passou-se 2 meses, ele voltou, não, que eu queria me integrar no ministério, já era, seu tempo acabou. O meu Cristo não é palhaço, né? Vamos ouvir a pergunta do Clóvis. Pastor, tem um vídeo na internet onde um homem ensina que o nome
Jesus significa porco. Então, nesse versículo 11... Significa? Porco. Porco? É. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. E também eles juntam em Apocalipse que esse nome, Jesus, é o nome de blasfêmia. Então, esse jovem lá de Realengo, jovens senhores, eles não sabem mais como chamar o Senhor Jesus, baseado nesses vídeos que eles viram na internet, que o cara ensina nomes de blasfêmia, entendeu? Eu vi esse vídeo desse porco aí, eu vi o vídeo desse porco que sai com essa teologia das porcarias, né? É uma verdadeira aberração o cidadão. Eu vi, não tem fundamento nenhum e, veja bem, irmão, pouco importa se o nome de uma pessoa, seja lá como for, seja atribuído àquele nome um significado, seja lá qual for. Não interessa. Por exemplo, tem aquele deputado macumbeiro, Átila Nunes, ele diz assim, ele não gosta de falar no meu nome, ele diz assim, aquele pastor, se você ouvir a rádio dele, uma tal de, acho que é Metropolitana, é isso, Metropolitana? Ele diz, aquele pastor que tem nome de caboclo. Beleza, eu sou o pastor que tem o nome de caboclo, mas põe os caboclos diante de mim que eu quero ver. Então não interessa o significado do meu nome, que quer dizer chefe de tribo ou invocador dos Exus, não interessa o significado do meu nome, interessa o que eu faço com o meu nome. Interessa a minha postura, a minha honra, a minha dignidade, o meu código de vida, a minha filosofia. Então pouco importa se lá nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, o meu nome signifique lixo, signifique o desprezível, signifique a aberração. Significa que o importante é que quando o meu nome é mencionado no mundo espiritual, os demônios tremem. Isso é que é importante. Então não importa. Jesus significa porco? Pois bem, eu me curvo e adoro ao Senhor Jesus. Está aí a resposta. E outra coisa, já explicamos que nome não é apenas a combinação de letras, né? J-E-S-U-S. Não é isso aqui que representa o meu Deus. 5 letras. Neste nome existe um código de honra, né? Em que ele é fiel à sua palavra, em que ele morreu pelos meus pecados, em que ele me dá autoridade sobre o diabo e toda a sua grei, em que ele me dá unção e capacitação para receber cura, libertação, levar a palavra. Então, este nome significa um complexo de coisas que o envolve. O nome de Jesus não é como muita gente acha que se protege, colocando aquelas gargantilhas, né, escritas Jesus. Mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, do seu espírito, não tem nada de Deus. Então o nome Jesus são princípios, código de honras, alianças que nós temos com Ele. E pega um porco desse aí, né, que diz que Jesus quer dizer porco, bota ele diante de mim que eu vou defender esse porco aqui, digno de honra, de glória, louvor e adoração, e vai ver o que eu vou fazer com ele, com a teologia dele. A teologia dele é lixo, então não importa, né? Agora, se as pessoas vão ficar, caramba, e agora, como que eu vou me referir ao Senhor Jesus? Então, meu irmão, vai catar o que fazer, né? Vai procurar o que fazer, porque passou a vida inteira lendo Bíblia e brincando. Indo para a igreja e brincando, não levou uma vida séria com Jesus, porque quem leva uma vida séria com Jesus recebe anticorpos para combater a mentira e as aberrações. Hoje as pessoas estão aí, depois de 10, 15, 20 anos dentro da igreja, houve uma aberração e fica em dúvida da sua caminhada. Eu pergunto, fez o que a vida toda dentro da igreja? Namorou, casou, noivou, teve filhos? A igreja não é para isso, meu irmão. A igreja é para você se tornar um soldado, defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Então, estes são os conceitos, né? Então, voltando aqui, Atos dos Apóstolos, tem mais pergunta aí? Não? Atos dos Apóstolos, nós paramos aqui no verso, quem me ajuda? 31. Bom, eu queria pular agora para o capítulo 5. Nós temos uma situação aqui, no capítulo 5,
que muita gente esquece. As pessoas têm uma interpretação quando nós pregamos coisas duras, quando nós falamos de juízo de Deus, quando nós falamos de morte, cobranças de Deus, as pessoas têm a mania de dizer assim, não, agora nós estamos no tempo da graça. Confunde graça com relaxamento. Ou confunde graça com displicência de Deus, abandono, mesmice, ou deixa para lá. Não, meu irmão, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Muita gente confunde. Por esse ministério aqui eu tenho uma lista de nomes de pessoas que passaram por aqui só para morrer e ir para o céu. E outros passaram por aqui para morrer e ir para o inferno. Está assim de nomes, ó. A oportunidade foi dada igual, passaram pelo mesmo lugar. Estou falando tanto de idosos quanto de jovens. Passaram aqui para ter a sua oportunidade de ir para o céu ou de ir para o inferno. E tem uma lista de nomes de pessoas que foram para o inferno. Não pode confundir graça com relaxamento de Deus. E muita gente está fazendo isso. Olha o que diz aqui Ananias e Safira, é o subtítulo no capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Ou seja, né, o que Pedro está dizendo assim? Quem te pediu alguma coisa? Ninguém te pediu nada. Seguindo, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dizendo-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. O que nós vemos aqui? Tempo da graça. Jesus Cristo morreu, Pedro já está pregando durante um longo período. A graça está implantada e o juízo de Deus também está implantado. Tem gente que pensa que é tempo da graça e é tempo de oba-oba, faz o que quer, sai da igreja, volta quando quer e etc, né? Não, tem uns que dizem assim, não, quando eu tiver com mais idade eu vou servir Jesus. Não, Deus ainda não me chamou, não é a minha hora. Como a gente ouve papos e mais papos disso aí? E aí depois a pessoa realmente, quando está lá perto da hora da morte, aí vai procurar uma igreja. Só que eles acabam achando um lugar com rótulo de igreja, que não é igreja, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Aí ele pensa que está numa igreja. Tem um pregador, abriu a Bíblia, tem coral, tem louvor falando de Jesus, tem oração, o que mais? Tem escola dominical, tem tudo, como se tem numa igreja, mas não é uma igreja. Ele desprezou Deus a vida toda e acha que Deus o acolheu ali de braços abertos. Agora ele se batizou, deu um mergulho, ele é membro da igreja, ele já recebeu um cargo e Deus já o está promovendo. Pronto, beleza. Como as pessoas estão iludidas por aí, achando que Jesus Cristo não passa de um palhaço.
Como tem gente fazendo Deus de gatinho, meu irmão. Como tem gente fazendo Deus de esparro. Sabe o que é um esparro? Aquela pessoa que você faz, deita, rola, levanta, vai, volta. Esse é o esparro, aquele que você usa ele como um escravo. Como tem gente fazendo de Deus isso? Pensando que Deus está se deixando fazer. Mas ele não está. Aí no final da vida o cara, agora eu fui para a igreja. Onde você está? Eu estou em tal lugar, coitado. Ele pensa que está numa igreja. Aqui, Ananias e Safira, nós vemos um juízo implantado no tempo da graça. O homem chega e mente. Pedro diz assim, vem cá, você vendeu? Ah, sim, eu vendi. Mas alguém te mandou vender? Não. Quem te pediu para vender? Não. Tem alguma regra na Bíblia? Existe alguma regra bíblica que diz alguma coisa na Escritura, alguma ordem do Senhor Jesus que disse para você vender? Não. Então por que você vendeu? Ah, vendeu porque quis. Tá. Vendeu por quanto? Agora, vendeu por X. Por que você disse que vendeu, vamos dizer, por meio X? Quem perguntou por quanto você vendeu? Quem se interessou em saber por quanto você vendeu? Quem está preocupado, vamos traduzir para os dias de hoje, quem está preocupado com o teu dízimo e com a tua oferta? Quem te pediu alguma coisa? Então não vai mentir para Deus. Tem mais. Era a regra de que alguém vendesse a sua propriedade e levasse para a igreja? Jesus falou sobre isso? Não. Pedro abriu algum pedaço da Escritura do Antigo Testamento para falar sobre isso? Não. Pedro, por acaso, disse que tinha recebido uma revelação em que os irmãos deveriam vender as suas propriedades e levar para a igreja? Não. Ah, se fosse nos dias de hoje, tem, né, irmão? Nos dias de hoje tem essa revelação. Tudo que é lugar por aí tem, na Universal, na Mundial, na Graça, na Deus e Amor e outros lugares por aí tem essas revelações. Mas Pedro não, homem de Deus, não tem essas revelações. Porém, existiu aí que eu quero que você atente. Existiu um mover. O que é um mover? Lá no Antigo Testamento, com Moisés falou assim, Deus falou para Moisés, peça ao povo que traga utensílios para montarmos os tabernáculos. O povo levou tanta coisa que Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo para parar, para que nada se perca, para que não haja desperdício. O que o povo fez? O povo começou a confeccionar cortinas, começou a atingir, o povo começou a trabalhar. Então houve um mover, mas tinha regra? Não. Quem não quisesse fazer, que não fizesse. Moisés, solicita aí, ó, quem puder trazer, traz. O povo começou a trazer, daqui a pouco Moisés disse assim, basta, ninguém traz mais nada. Já tem o suficiente, senão vai se perder, vai estragar. Existia um mover. Era um mandamento? Era uma regra? Não, apenas o que nós evangélicos chamamos de mover, uma situação em que Deus traz que nem uma chuva, né? Vem, rega a terra e vai embora. Um mover. Esses moveres existem. Ali, em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira, existiu um mover. O povo começou a vender propriedades e trazer para a igreja, mas o mover era que trouxesse tudo, mas ninguém era obrigado a vender. Então, Ananias e Safira não precisavam vender, era quem quisesse vender. Por que eu sei que é um mover? Porque Deus exerceu um juízo sobre Ananias e Safira. Então o mover que ali estava acontecendo era de Deus. Se não fosse de Deus, Ananias e Safira podia mentir à vontade diante de Pedro, que não ia acontecer nada. Não era mover de Deus. Se fosse Pedro que tivesse instituído isso aí, olha, quem quiser pode vender sua propriedade e doar para cá, porque nós vamos fazer a obra. Se fosse uma coisa da cabeça de Pedro, o juízo de Deus não viria sobre Ananias e Safira.
Mas a prova de que há um mover de Deus é que um juízo sobre Ananias e Safira foi decretado. Então, irmão, tem que atentar para isso. Às vezes na igreja existem moveres. Moveres que não estão escritos. Como tem gente que fica para trás aqui na caminhada. Você já me viu aqui fazer campanha? Você já me viu aqui fazer corrente? Você já me viu aqui? Não penso nada, irmão. Agora, se um dia existir um mover de Deus, diga ao povo que traga oferta. Eu vou chegar e dizer assim, irmão, ó, quem quiser, pode dar. Aí você é espiritual, vai orar e vai ver o que Deus vai falar contigo. Mas tem gente que simplesmente ignora. Não, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é da cabeça do pastor. Era da cabeça de Pedro? Existiu bênção para os que deram? Se existiu juízo para o que mentiu, então existiu bênção para os que deram. Isso se chama nós evangélicos chamamos de mover do Espírito Santo. Quando em determinada situação, ele vai agir de forma diferente, de forma que você nunca viu escrito na Escritura. Mas muita gente prefere simplesmente dizer, não, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu já mostrei aqui nesse lugar que nós servimos a um Deus que não é limitado pela Bíblia. Imagina se um Deus desse tamanho fosse limitado por um livro. Ele não seria Deus. Amém, meu irmão? Temos alguma pergunta para encerrar? Pirani, tem uma passagem aqui em Mateus 23:3, só vou ler, só para, claro que tu sabe, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, essa palavra aqui, Tupinanê, pode ser para essa liderança de hoje, né? Dá para tremer, né? Essa liderança que o povo vai atrás dessa liderança e está pensando Sim, que claro. vai entrar no reino e... Sem dúvida. Tem muita gente seguindo liderança, né? Esquecendo de que Jesus falou, quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Ou seja, existem cegos guiando cegos. Se isso aí fosse impossível, Jesus não deixaria o exemplo. Se ele deixou o exemplo é porque existem cegos guiando outros cegos. E hoje nós vemos com muita clareza como existem cegos. Um grande exemplo está aí, a Universal, a Mundial e essa Organização da Graça aí. Isso aí são cegos arrebanhando multidões. Hoje nós temos, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. São cegos e põem cegos nisso, mas estão guiando multidões. Não tem gente que diz assim, eu nasci católico, vou morrer católico? Então, esse é o exemplo, a Escritura aí está mostrando exatamente isso. Que tem pessoas que não entram no céu e nem deixam outros entrar. Bom, é um exemplo clássico. Mais alguma pergunta para nós encerrarmos? Não? Temos uma pergunta lá. Bom dia, Tuperani. Aqui em João, no capítulo 11, no versículo 47, diz assim: depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e disseram: que faremos? Enquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Aí lá no versículo 18 do capítulo 14, diz assim: pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera estes sinais. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após eles. Quer dizer, nada aproveitais, dinheiro, né? Aqueles preços da época. E eles temiam que os romanos viessem e tirassem deles o trono, né? Aqueles lugares que eles tinham ali de privilégio, Sim. por causa de Jesus e a nação que o serviam em dinheiro, né? As coisas todas. Então eles estão preocupados, na verdade, com eles mesmos. Se a gente não fizer nada, os romanos vão tirar a nossa posição.
Vai vir o Império Romano e vai arrancar a nossa posição. A preocupação deles é com eles mesmos. Preocupação natural, eles estão reinando. Roma dominou, mas para pacificar a terra, deixou que eles continuassem a dominar o templo, a administrar uma série de coisas. Quando Jesus está fazendo aquele movimento que não tem nada a ver com Roma, nem Roma ia esquentar com nada daquilo, mas eles com medo de perder a sua posição, porque lá em Atos, no capítulo 1, vai dizer que por inveja os sacerdotes entregaram Jesus Cristo para ser morto. Por inveja! Então, quer dizer, qual é o problema deles? É a posição deles que eles estão vendo perder. O povo está seguindo Jesus e provavelmente já não ia mais tanta gente na sinagoga. As ofertas da sinagoga devem ter caído muito. Então a preocupação é sempre essa mesmo. É sempre a preocupação de que o pessoal, né, a posição, como hoje, muita gente, um pastor ligou para cá e disse assim, não, eu sou pastor das Assembleias de Deus, eu reconheço que o irmão prega a verdade, mas eu não tenho coragem de pregar isso na minha igreja. Um pastor lá em Minas já disse também o seguinte, não, se eu pregar como ele prega, não falou para mim, falou para outra pessoa, se eu pregar como ele prega, eu vou perder o meu povo. Então a preocupação é com quem? Não é, a preocupação não é com o evangelho de Jesus Cristo, é consigo mesmo. Tipo assim, eu vou perder o meu povo, se eu perder o meu povo, quem vai dar dízimo e oferta para me sustentar? Como que eu vou pagar a minha casa? Como que eu vou sustentar a regalia dos meus filhos? Então, esse é o problema, quando as pessoas estão preocupadas consigo e não com o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, sabe o que eu estou vendo hoje em dia? Em torno das igrejas grandes, das igrejas enormes, estão gerando uma porção de pequenas igrejas na mesma rua, nos arredores, como quem diz, bom, eu vou começar a tirar a freguesia dele. Eu vou pegar uma coisa aqui mais fácil, porque eu vou ganhar esse freguesia. E está acontecendo isso realmente. Ontem, lá perto de casa, tinha um lugar que era uma padaria, virou uma igreja ontem, já inauguraram ontem. E uma porção de gente da Assembleia de Deus eu vi entrando lá. Existe essa concorrência, o que prova que não trabalham para o reino de Deus, porque no reino de Deus não existe concorrência, você faz o que Deus te mandou fazer, o resultado é com Deus, você está fazendo o que Ele te mandou fazer. Agora, existe muitas vezes essa visão aí, de concorrência, de tirar daqui, de tirar daqui, totalmente fora do projeto de Deus, é o que acontece. E outra coisa, quando você vê uma pessoa, um líder se levantar na sociedade com a visão de sair abrindo um monte de igreja, você não está diante de um líder religioso. Você está diante de um pilantra, de um ladrão, de um mercenário. Porque o ministério é algo pessoal, é algo intransferível. Não adianta eu abrir, como já recebi terrenos nesse Rio de Janeiro inteiro e até na região dos lagos, eu já recebi lugares para simplesmente, com banco, com tudo, para simplesmente chegar e começar a fazer a obra. Eu dizia o seguinte, como? Como que eu vou estar no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo vou estar aqui em Campos? Como? Não, mas você põe uma pessoa para administrar aqui. Eu falei, uma pessoa para administrar aqui, o meu ministério não sai da minha vida e vem para a vida dessa pessoa. Para eu abrir uma outra igreja, eu tenho que me dividir no meio e ao mesmo tempo que eu estou pregando aqui, eu tenho que pregar lá. Porque se eu não estiver pregando lá, o meu ministério não está lá. Hoje tu vê o camarada abrir, como a Universal, 1.500 igrejas. Isso não sei há quantos anos atrás, agora não sei. Né? Deus é amor, não sei quantas mil igrejas. Como? Então, não é ministério, é gente lá somente para arrecadar dízimo e oferta. E os bobos, né? Nós os bobos, quando não tem visão espiritual, nós os bobos fazemos o quê? Ali tem uma igreja, poxa, teve um milagre lá naquela igreja, eu vou lá nessa aqui igualzinha que tem o mesmo nome. E Jesus, quantas igrejas Jesus abriu? O ministério de Jesus só não se manifestava onde ele estava? O ministério de Pedro não se manifestava
aonde ele estava, o ministério de Paulo não se manifestava quando o nome dele estava, como no caso dos aventais. Os aventais eram de Paulo e Deus estava operando sinais. Então, quando você vê, meu irmão, uma pessoa, vamos abrir igreja. Aqui na Rua da América teve um caso. Eu cheguei lá numa igreja, abri uma igreja ali e eu fui visitar. Isso tem alguns aninhos para trás. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha o pastor, a esposa dele e o cunhado. 3 pessoas na igreja. O pastor, a esposa dele e o cunhado. E tinha lá uma filhinha. Tá, vamos botar 4. Esse pastor fez sabe o quê? Com 1 mês que a igreja estava lá, com esses 4, ele veio abrir outra igreja aqui embaixo. E aí ficou com as 2 igrejas. Não aguentou nenhuma nem outra, fechou e voltou para o seu lamaçal. Esse negócio de sair abrindo igreja é coisa de mercenário, é coisa de ladrão. Porque a direção de Deus não é essa. Não é essa. João Batista pregou aonde? Às margens do Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele alcançou todas as cidades da circunvizinhança. Nós estamos aqui pregando no alto desse morro. Estamos alcançando Madrid. Estamos alcançando Alemanha. Estamos alcançando Japão. Recebi um e-mail esses dias de um rapaz que estava no Japão e veio para o Brasil. Estamos alcançando o Japão, estamos alcançando Venezuela, Colômbia, recebo e-mail de vários lugares. Temos contatos de vários lugares. Todo o Brasil, todos os estados brasileiros, já enviei CD pelo correio para todo que é estado brasileiro, Manaus, Tocantins, tudo que é canto. E nós não saímos do alto do morro. Então eu não tenho que sair abrindo igreja para canto nenhum. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda. Agora, quando a visão é mercenária, a visão é arrecadar dinheiro, aí vamos abrir igreja. Cada igreja vai representar uma quantidade de ofertas. Vai representar um caixa financeiro. Esta é a visão que muita gente tem. Mas esta visão é mercenária. Então, só para encerrarmos, se você estiver vendo alguém com essa visão, temos que abrir igreja, isso não é direção de Deus e esse camarada não tem nenhum chamado ministerial. Vamos parar um instantinho e já já a gente volta?